mão no seu coração. Olha só, deixa eu contar a você a experiência que nós vivemos essa manhãzinha. Eu acordo com Deus me dando uma visão e uma resposta. Bom, dentro disso, eu vi algo que precisava orar. E eu comecei a orar e a clamar muito forte pela manhã, bem cedo, e eu pensei, eu preciso que as igrejas sejam ungidas, eu preciso que essa igreja seja ungida, eu preciso que unjam a frente dela, a frente dela. E aí eu ligo as câmeras, eu vi normalmente, esse é o dia, o Diego está aqui com a Ana Paula 5. Então eu já mobilizei, chamei a Jéssica, o Fer, já fiz um áudio para o Diego, falei, eu quero que seja feito assim, assim, e daqui eu vou estendendo as mãos, continuando a orar. Depois que eu me toquei, que eu ainda tinha que pregar, porque eu já estava ficando rouca. E aí, então, fizemos todo o trabalho. Então, o ponto é que o mundo espiritual, ele não para. E nós somos, de acordo com a Bíblia, as sentinelas, os guardiões. Nós somos, como Paulo nos descreveu lindamente, como astros brilhando numa geração de escuridão. Isaías também disse que as trevas cobrem o mundo, cobrem a terra, mas sobre ti, que é a igreja do Senhor, a glória do Senhor resplandece. Então, quando você entende que nós estamos aqui por um período curto de tempo, enquanto estamos aqui, nós estamos como a luz, como sal e como aqueles que se colocam na brecha. E nós, então, protegemos, defendemos, alinhamos. O alinhamento provém da igreja. Tudo o que vai vir de bom e de ruim tem a ver com o povo de Deus, porque é o povo de Deus que determina, não são os mundanos. Mas como o povo não lê a Bíblia, eles ficam dizendo, é esse mundo, não, o mundo está como está, tem tanta escuridão, porque falta luz. Está mais escuro aqui agora porque eles apagaram as luzes. Mas se eu pedir para eles acenderem, imediatamente nós teremos uma claridade perfeita. Então, se na sua casa há trevas, é porque está faltando luz. Se na sua empresa há trevas, é porque está faltando luz. Se na minha vida, na nossa vida há trevas, é porque está faltando luz. É porque eu não estou ocupando este lugar, iluminando. Então, ao invés de eu buscar fora, eu preciso parar e buscar aqui agora.
E aí, então, o Senhor foi falando comigo, e vamos lá, deixa eu dar essas escrituras para você, que eu preciso que você preste atenção. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Opa! Então não foi o diabo? Não, foi a falta de conhecimento. Mas o diabo não mata, rouba e destrói. Sim, usando exatamente de mentiras, da falta de conhecimento, da falta de entendimento. Se você não conhece a verdade, você age com base na mentira. Se você não conhece a verdade, você age com base na falta do entendimento. E sem entendimento, ele destrói você. Sem o conhecimento, mas peraí, não tiveram acesso ao conhecimento? Não. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então, muitas pessoas, não é que elas não estão tendo conhecimento, é que elas estão rejeitando a verdade. Vocês, muitas vezes, veem uma onda de gente famosa se batizando e dizendo que está tendo um avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um grande engano, porque avivamento traz mudanças. Batismo por batismo tem um monte, até mesmo nesta igreja, que um dia tomaram um banho e quando tiveram a visão clara, vieram e se batizaram de verdade. Porque entenderam que banho não é mudança, mas batismo é uma aliança que eu faço, onde imediatamente eu estou declarando para o céu, a terra e o inferno, que eu agora sou de Cristo e nova criatura. Então as pessoas se iludem. Acorda! Porque nós acabamos de cantar, eu me rendo para conhecer-te mais. Sem rendição não há conhecimento. Eu tenho que querer, eu tenho que me entregar, eu tenho que me despir, eu tenho que me jogar. Eu tenho que chegar num nível onde nada mais importa. Eu preciso chegar no ponto onde nada, eu disse nada mais importa, a não ser qual é a sua vontade para mim. A falta de conhecimento que destrói, ou de entendimento. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor, ponto. Então, mestres, todos vocês que se vestiram da farda, que quiseram óleo na cabeça, prestem bem atenção, que vocês podem estar destruindo com a vida de vocês, com a casa, com o destino de vocês, com os descendentes de vocês, porque vocês estão em pé, fazendo algo para o reino, com a sua vida em desordem. E você não está ajudando nem a você, nem seus descendentes, e nem a igreja do Senhor. Alguns estão com a vida financeira desordenada. Não é por acaso que Deus está falando tanto sobre o assunto. Mas eu vou prosperar. Você vai prosperar de que maneira? Sem o devido entendimento da palavra? Sem os ajustes corretos? Espera aí, as pessoas acham que basta, vai cair dinheiro na minha conta, minha vida, ou eu vou ganhar um dinheiro ou um aumento daqueles, então vou arrumar minha vida e pronto. Não, se você não muda a sua cabeça, você não muda a vida, coisa nenhuma. Você vai voltar para o mesmo lugar. Alguns prosperam um pouco, param de dizimar e ofertar, prosperam um pouco, arrumam dívidas maiores do que
antes, pagam suas dívidas, daqui a pouco estão devendo o dobro. Por quê? Porque a regeneração do espírito, ela é instantânea, mas a renovação da mente passa por um processo. E alguns até hoje não entraram nesse processo de mudança de mente, de metanoia. Continuam pensando da mesma maneira, falando da mesma maneira, lidando com as finanças, com o dinheiro da mesma maneira, lidando nos relacionamentos da mesma maneira. O problema não está enquanto você ganha, mas enquanto você gasta. E enquanto alguns não aprenderem a viver com aquilo que ganha e aprender a administrar, porque foste fiel no pouco, no muito eu te coloco, Deus te destruirá se Ele te colocar ganhando o dobro. Porque o problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Você não sabe viver dentro de um padrão. Tem uma tríade que eu ensino até as crianças. Dou um pouco. Você acaba de receber seu dinheiro, você dizima e oferta. Gasta um pouco. Todas as suas despesas precisam estar aqui. E você tem. Que nem que for R$100. Você tem que começar de algum lugar, você tem que botar ali, você tem que guardar e você não mexe. Porque isso é um treino de disciplina para finanças. Até minhas crianças sabem disso. Mas isso não é novo aqui, eu ensino. Mas alguns saem vivendo a vida como se nunca tivessem ouvido nada. Então é a falta de entendimento que muitos estão rejeitando que está destruindo a vida. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A primeira vez, na lei da primeira menção, que a palavra aparece na Bíblia, não é para comunicar, mas para criar. Isso significa que se o mundo foi criado através da palavra, e através da palavra o Senhor pôs ordem no caos, então o seu mundo está sendo criado através da sua boca. E se você não gosta do mundo que tem, mude suas palavras. Se há caos na sua vida, só a palavra pode botar ordem nela. Você não gosta do seu mundo? Você o criou. Comece a criar o mundo que você quer viver. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Eu entendo disso. É algo que eu gosto muito, apesar de não fazer isso há um bom tempo. Eu posso dizer a você, com um freio, você vira o cavalo para onde você quer. Isso significa que a sua boca é que está virando a sua vida para o lugar errado. Você não gosta para onde a sua vida tem se virado, para onde você está indo, onde você está agora, mas foi você que botou sua vida aí, com a sua boca. Não é palavra da Cléo, não, é Bíblia. Tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes, e impelidos por fortes ventos, grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Você já deve ter visto, se nunca viu, pega uma imagem, você vai ver que lemezinho pequeno que leva embarcações gigantescas e diante de ventos violentos, conforme a vontade do piloto. O piloto com o leme leva a embarcação para onde ele quer. Com a sua língua você leva a sua vida para onde você quer. Ou alguns vão entender isso, vou continuar. Ao invés de botar ordem no caos, estão botando mais caos na vida. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Uma fagulha, uma bituca de cigarro, pode botar fogo numa floresta inteira, você já sabe disso. Então, uma palavra dita
maldita, né? Maldita, mal colocada. Não é por acaso que a Bíblia diz que há mais esperança para o insensato do que para aquele que se precipita no falar. Que sejam, o sábio diz, sejam poucas as suas palavras. A Bíblia diz, esteja pronto para ouvir, tardio em falar. Calar a boca é a atitude mais sábia. Até o tolo se passa por sábio quando cala a boca, diz a Bíblia. Alguns resolveriam quase que 80% dos problemas se calassem a boca. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Não é a Cléo que está falando, é a Bíblia. Assim a língua é fogo, é um fogo. Ela põe fogo na sua vida e na vida dos outros. Se você não tiver controle, é um mundo de iniquidade. A língua é um mundo de iniquidade. A língua é um mundo de... E iniquidade é o quê? Pecado. Pecado. Iniquidade tem a ver com um pecado praticado. Não é um pecado que acontece por acidente. É aquele que é prática, que é hábito. Então a língua é um mundo de iniquidade, de uma prática que destrói. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina, ou seja, é uma fera que está atrás do quê? Dos dentes. O maior perigo da sua vida está longe de ser Satanás, está atrás dos seus dentes. O que está destruindo a sua vida, que você culpa o diabo, está atrás dos seus dentes. Alguns estão doentes por conta da língua, estão com a vida derrotada por conta da língua, pelo modo que falam. Além de falarem errado, não falam a coisa certa, que é a palavra de Deus. Contamina a pessoa por inteiro. Vou ler de novo. Assim, também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Não é pela metade, não. Ela contamina a vida da pessoa inteira. A pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida dela, põe fogo, destrói todo o curso, quer dizer, o destino dela é incendiado, é destruído. Não é um incêndio bom que é do Espírito, é um incêndio do mal que vem para consumir com tudo, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, ou seja, quem está por trás é o inferno. Não, observa que não está falando... Nem o diabo, está falando o inferno, ou seja, o inferno inteiro está por trás desta prática. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. E é verdade, pode ver aí. O povo doma baleias, doma leões, doma elefante. Você vê gente encantando até cobra. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, como é que a gente consegue? Estamos perdidos? Não, a Bíblia já ensinou como. Por você não consegue, mas se você for cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, e fizer uso do que a palavra está indicando, que é usá-la bem. De que maneira? Falando a palavra. Você tira essa arma de Satanás. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. Então a Bíblia está dizendo, não adianta um dizer assim, eu. Sim, sua língua, minha língua, nossa língua é cheia de veneno.
Ou nós vamos purificá-la com a palavra de Deus, ou nós vamos sair por aí destilando veneno que vai acabar com a minha vida, com a sua vida, porque cada um está acabando com sua vida, com o seu destino, com os seus descendentes. Com a nossa boca estamos construindo o nosso mundo. Se você não gosta do mundo que está construindo, olhe para a sua língua. Volte-se para o verdadeiro inimigo da sua vida. Como você fala a seu respeito, como você fala a respeito da sua vida familiar, sentimental, financeira, espiritual, como você fala das pessoas, como você fala do lugar que você trabalha, como você fala de forma geral. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Eu me rendo para conhecer-te mais. Acabei de cantar. Então eu estou bendizendo a Deus, mas olha aqui, ó. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então eu venho, canto, adoro, mas essa mesma língua dá uma saidinha ali, ó, no corredor, o que é pior, usa o pátio da igreja quando não se usa. Como nós já vivemos situações de pessoas confessarem e pedirem perdão, de sentar no fundinho da igreja, dentro do templo do Senhor, falando mal da igreja, falando mal de liderança, falando mal. E aí quer que a vida prospere, contaminando o próprio templo do Senhor. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Você vê que ele está afirmando, isso tem acontecido. E ele estava pregando para crentes, feitos à semelhança de Deus. Quer dizer, você está amaldiçoando homens que são feitos à semelhança de Deus, seja quem for. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ele está dizendo, você não pode, ora fala bênção, ora fala maldição, ora abençoa, ora amaldiçoa, ora fala a palavra, ora canta, ora amaldiçoa tudo. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Você sabe que não. E uma videira figos? Jesus falou que de uma árvore boa provém frutos bons, de uma árvore ruim provém frutos ruins. Então ele está falando do quê? Que você, como aqui, seu coração é a fonte. E se não cura o coração, você vai continuar produzindo água amarga. Se não cura o coração, você vai continuar produzindo frutos ruins. É preciso ter uma cura, porque se eu falo errado é porque meu coração está doente, está possuído por forças contrárias e malignas. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se você não é uma fonte boa, você nunca vai produzir uma boa água. Se você não é uma árvore boa, você não vai produzir um bom fruto. E de onde tudo isso procede? As fontes da vida, as saídas da vida, do coração. Acima de tudo, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele vem e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Tá, eles responderam: e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo. Saber quem Jesus é, ter a revelação de quem Ele é na sua vida, vai mudar o seu destino e vai trazer para você chaves. Ele apontou aqui, Ele disse: a revelação te dá chaves que abrem portas. Chaves abrem portas, chaves abrem, chaves travam, chaves fecham, chaves escancaram. A chave que eu tanto... As chaves são chaves. Provém da revelação. A revelação de quem Jesus é mudou o nome de Pedro, mudou o destino de Pedro. E fez com que Jesus nos desse a clareza, o discernimento. Eu vou levantar a minha igreja com base na revelação de quem eu sou. E quem tiver a revelação de quem eu sou, vai prevalecer como igreja, e o inferno não vai conseguir se opor e vencer. Eu darei chaves, essa pessoa terá chaves, e o que ela ligar, o que ela definir na terra, vai ser definido no céu. O que é que você tem definido na terra? Alguns estão incomodados com a vida, mas você tem definido sua vida aqui. Porque Deus enviou Jesus. E através da revelação de quem Jesus é para você? Para alguns ele não passa de um acessório, de um solucionador de problemas, de alguém que só se busca quando tem um problema e uma dor. Ele ainda não é o Senhor da vida da pessoa. Ela não tem definido a vida dela com base nele, ele no centro. O coração não foi possuído por ele. E se o seu coração, o meu coração não é totalmente possuído por ele, isso significa que eu ainda não tenho a revelação de quem ele é. E ao invés de eu estar falando das grandezas dele, do que ele já fez e do que ele me prometeu, e construindo uma vida sólida na rocha que é Jesus, eu estou falando de problemas, eu estou falando de pessoas, eu estou me envolvendo com bobagens. Eu não tenho a revelação de quem Cristo é. Ele já disse que é com base nessa revelação que ele levanta, que ele ia levantar a igreja dele. Então isso significa que ele levanta toda, se ele levanta a igreja, ele levanta a sua vida, ele levanta todas as coisas. As portas do inferno não vão poder prevalecer. Por que está prevalecendo na vida de algumas pessoas? Porque muitos não têm a revelação de quem Cristo é de verdade. Estão no oba-oba. Estão brincando de igreja. Estão indo na onda. Está na moda. Eu boto uma camisetinha, eu boto um negocinho, eu estou na onda da turma que está se batizando, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que está botando no Instagram o quanto Jesus é isso e aquilo. Não me diga os movimentos que você está fazendo. Eu quero saber da mudança do seu estilo de vida.
Porque se o seu estilo de vida não mudou, se o seu estilo de vida não mudou, você vai me dizer que você nasceu de novo? A Bíblia, Jesus falou que o maior perigo do final dos tempos seria a quantidade de engano que viria. Que a porta larga estaria lotada de pessoas passando por ela. A maioria estaria indo para lá. Paulo disse que os argumentos seriam convincentes. Sabe qual é o maior desafio? O maior desafio de um pregador, de uma pregadora como eu? Não me vender ao sistema. Porque as pessoas, as próprias pessoas, elas quase que querem exigir de você que você dê a elas o que elas querem. Nós temos chaves com base nessa revelação. O Senhor falou chaves, Ele mesmo apresentou, ó, se você entender, tiver a revelação certa, você vai receber chaves que vão abrir. A chave para sua vida mudar é você ligar aqui na terra. O que você liga aqui na terra é ligado no céu. O que você desliga aqui na terra é desligado no céu. Está vendo? Está tão na cara. Eu vivo falando. Tem um monte de gente que está aí porque pega o que o... E não estou falando mal, por favor. Mas às vezes aparece um coach que fala da chave, que virou a chave, que virou a chave. Sabe, tem hora que me dá um... eu falo, meu Deus, eu tenho um problema com algumas coisas. Sabe? Não são poucas vezes que eu simplesmente dobro os joelhos e fico lá. Apenas, você está com problema, minha filha, para se controlar, dobre os joelhos e fique quieta. Porque a Bíblia está dizendo qual é as verdadeiras chaves. Eu dou as chaves. Mas não, eu não quero estas chaves que abrem o mundo espiritual. Eu quero a dica que não sei quem deu. É igual o que eu falei outro dia para alguém, que por fim eu acabei fazendo acho que um programa sobre isso. Uma onda e eu quero que você seja elegante, que você fale bem, que você se vista bem, que você tenha uma vida maravilhosa. Mas sabe, começou uma onda, estou seguindo tudo que tal pessoa faz, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí a pessoa acha que pode tirar. Eu pego só coisa boa, mas não pego nenhuma influência do estilo de vida daquela pessoa. Aí a pessoa gosta de falar que é arrogante, que o que construir de patrimônio vai torrar todo, que não vai deixar para ninguém. Muda de relacionamento como se muda de roupa. Mente e manda as pessoas mentirem descaradamente. Mas não, isso aí eu posso... Isso não vai me afetar. Tudo que entra, sai. E mostra uma falsa ética. Usa as pessoas na cara dura. E aí fica aquela turminha correndo atrás, porque agora o negócio é ser elegante, quer ser elegante, quer ser elegante. Eu falei, cara, preste atenção, cuidado para você não ficar tão longe do padrão que Jesus apresentou, que não vai poder te usar. Porque deixa eu te falar uma coisa, ele está procurando as coisas loucas do mundo, as insignificantes, aquelas que ninguém dá nada, ou como disse Paulo, a escória do mundo. Cuidado para você não se distanciar tanto, ficar tão chique, elegante, tão artificial, tão fake, tão plástico, que o Espírito Santo não tem mais lugar na sua vida. Cuidado. Cuidado. Mas as pessoas vão sendo levadas e elas nem percebem.
Elas nem percebem. Agora elas são tão fake. E elas, sabe, tem todo um negócio. É uma plástica, é um verniz. Por quê? Porque falta identidade. Porque quando você sabe quem você é, você só procura uma coisa acima de tudo: estar no centro da vontade de Deus. E você vai melhorar para Deus. E você vai crescer para Deus. E você vai ficar elegante para Deus. E você vai ficar chiquíssimo para Deus. E você vai ter um vocabulário maravilhoso para Deus. E você vai melhorar a sua roupa e postura para Deus. O foco é Deus. O foco é Deus. Não você. O foco é Deus. Enquanto o foco for você, sua vida vai ser muito pequena. Tudo é para Deus. Você quer crescer para glorificar a Deus? Foi isso que Paulo falou, não a Cléo. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa que você fizer, seja para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Melhor em tudo. Você está treinando para ter mais saúde, para fazer a obra de Deus? Ou é para ficar gostoso, gostosona? Para mostrar seus peitos, traseiro? É para isso que você está treinando? Inferno! Você é radical? Não, leia a Bíblia! Suas intenções determinam tudo! Tudo que você fizer tem que ser como foco Cristo. Cristo, 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 Cristo. Enquanto alguns não tiverem a revelação que tudo é Cristo, Cristo é Cristo, Cristo, tudo é Cristo, estão perdendo tempo. Estão perdendo a vida. Para que nós queremos alguma coisa? Você quer dinheiro para quê? Você quer beleza para quê? Você quer um carrão incrível para quê? Você quer um corpão para quê? Você quer roupas incríveis para quê? Se o foco, se no seu coração Cristo não é o propósito, se você não tem a revelação de que tudo é para Cristo, se não é para Cristo, você vai perder sua vida. Acredite enquanto você tem oportunidade. Escuta. Às vezes as pessoas querem impor sobre você um rótulo. Mas tentaram impor sobre João Batista, sobre Elias, sobre tantos. Porque essas pessoas estavam lutando para que as pessoas acordassem e saíssem da escravidão. Nós só temos uma vida. E que tipo de vida nós estamos vivendo? Já que ela passa rápido, como disse, como está nas Escrituras, como uma nuvem, como fumaça, como neblina, como um vento, como uma erva. São várias descrições que acorda verde e à tarde está seca. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Paulo disse assim: faça-se tudo decentemente com ordem. Essa foi uma das coisas que o Senhor me mostrou. Ordem. Eu venho falando sobre isso, venho trabalhando nisso. Ordem. Algumas pessoas,
elas ainda não entenderam sobre botar a mente em ordem, o coração em ordem, a vida em ordem, a casa em ordem, as finanças em ordem, a vida em ordem. Eu estou querendo viver uma grande vida sem colocar ordem. Se eu não entender que Deus vem em primeiro lugar, ponto final, então eu vou tirar do que for necessário, mas não vou tirar de Deus. Minha família e a igreja vem nesta ordem, então eu preciso parar e botar ordem na minha casa, na sua vida sentimental, na sua vida, né, familiar, na vida dos seus filhos, ordem. Você precisa honrar a igreja do Senhor. O Senhor quer a ordem certa, Deus quer ordem. Desde como você pensa, que vai afetar todo o seu modo de viver. A mínimas coisas. Procura o que está em desordem. Se Deus prosperar você com uma vida financeira em desordem, onde você não sabe, você sabe o que entra, mas nem sabe o que sai, se Ele te der o dobro do que você ganha, Ele mata você, Ele destrói com você. Foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Você tem que colocar ordem nas suas finanças agora. Qual é a tríade? Não. Primeira coisa, doa um pouco. Gasta um pouco. Você gasta no quê? Aqui, ó. Então você faz um círculo, põe um valor aqui, no centro, ó, uma roda. Põe o valor aqui que você ganha. Agora aqui, ó, puxa para cá. Eu tenho que pagar a luz ou condomínio, eu tenho tal prestação, eu gasto X com a compra do mês, eu tenho tal coisa para pagar, eu tenho isso aqui, a escola das crianças, eu tenho isso aqui, tá. E agora nem que for, ó, guarda um pouco, nem que for R$100, para eu disciplinar, isso aqui está guardado, eu não mexo nisso mais. Eu tenho que começar do lugar que eu estou com o que eu tenho. Não está dando, então você vai enxugar do que precisa ser enxugado, porque então não é o seu momento para manter algumas coisas na sua vida. E Deus quer ver essa sua disposição em botar ordem, para que Ele possa te levar para mais. Tem que cortar algumas coisas que são excessivas, que estão roubando do principal, então vamos cortar. Não é hora para algumas coisas? Não é. A gente tem que saber qual é a hora da gente. Bispo, mas Deus tem prometido prosperar. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te dizer uma coisa que eu ainda anotei aqui, ó. Claramente que o Senhor está dizendo para nós. Estamos em uma temporada divina de crescimento. E o Senhor está trabalhando claramente mudanças, onde serão necessários rupturas, remoção de coisas. Para quê? Um repulsionamento. Para quê? Para que o crescimento, a multiplicação e algo muito maior venha para a sua vida. E se você entende isso, e se tivesse entendido antes e tivesse feito, você já estaria colhendo agora, porque hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Mas se você começar a plantar boa semente agora, você vai colher daqui na frente. Você tem que agora começar a plantar a coisa certa ali. Nós estamos numa temporada divina de crescimento. Onde vai vir um transbordamento que você nunca viu na sua vida. Agora, toda mudança, nenhuma mudança, ela é tranquila. Ela mexe com as nossas estruturas. Porque você estava habituado a um padrão e agora ele está mudando. Ele está dizendo, não, você vai mudar, você vai mudar. Você está acostumado a um padrão e você vai ter que ter uma ruptura em muita coisa.
abandonar aqueles hábitos, sabe, mudar mesmo. Tem gente que a vida é toda indisciplinada. Ele não tem hora para deitar, as crianças também não tem hora para comer, não tem hora para... Tem que ter hora. Ele não tem hora para estar com Deus. A casa dele, a casa literalmente, a casa de algumas pessoas é uma bagunça. O guarda-roupa é uma bagunça. E Deus está dizendo, põe ordem em tudo. Você começa como atos proféticos arrumando, porque quando você arruma a sua gaveta, é sinal de que você está arrumando áreas da sua vida. Você vai pegar a sua conta e agora você vai saber exatamente, espera, isso aqui está errado. Não basta eu saber quanto entra, eu tenho que saber quanto sai. E eu vou seguir isso aqui. Eu vou botar minha casa em ordem agora. Essa coisa de eu vou até ali, aí daqui a pouco eu já parei, e eu já enjoei. Para, você é adulto. Que as nossas crianças ali, ó, aquela turminha lá, a gente até tem paciência com eles, porque são crianças. Enjoei, não quero mais o brinquedo, não quero comer, não quero isso, não quero aquilo. Tudo bem, eles estão lá, ó, estão lá, você não está lá. Você largou suas crianças lá. Você está aqui. Isso aqui é conversa de gente grande. Não tem essa. Tem que comer, tem que engolir, tem que fazer. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer. É o que a Bíblia está nos ensinando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. As palavras são criativas. Elas estão criando-se um mundo. Ele falou de chaves. Quem Jesus é para você? Conhecimento revelado é o que abre os nossos olhos para a verdade. É a falta de conhecimento que está nos destruindo e não Satanás. Ele só está usando desse meio. Ele quer que o Senhor está nos mandando colocar ordem na nossa vida, ordem na nossa casa, ordem. Coloca ordem. Ordem. E essa é uma reunião. Eu falei agora, de manhã, madrugada. O sol não tinha nascido. Além de orar, eu falei, tem algo que não está certo. Deus está falando sobre ordem. E primeiro você procura dentro de você, você procura dentro da casa. É aqui, ó, tem algo errado. E eu ainda disse, não adianta lutar para uma igreja crescer, não adianta lutar para uma empresa crescer, se a sua própria casa não estiver em ordem. Se a sua vida está ensinando os outros a prosperar, suas finanças estão uma bagunça. Você está ensinando a casa dos outros e você é um hipócrita, sua casa está uma bagunça. Não. Não. Todos sabem que eu não compactuo, eu luto. É ordem. Como eu disse, eu digo para eles, vocês não cantam, vocês têm que se lembrar, vocês adoram. Eu digo para essas lideranças, nunca preguem uma coisa que vocês não estão vivendo. Isso vai matar vocês, vai destruir com a descendência de vocês. E eu não vou compactuar com a derrota dos filhos de vocês. Vocês querem ser derrotados, vocês vão ser longe de mim. Eu não vou deixar. Quantas vezes eu falo com liderança, eu estou vendo seus filhos pequenininhos sendo criados aqui. Se você não der o testemunho certo, eles vão odiar o reino, odiar a obra amanhã. Aliás, eu já vi esse filme. Filhos de pastores que não queriam a obra de jeito nenhum. Isso é uma derrota para nós. Por quê? Porque querem fugir daquilo que nunca foi uma bênção na sua própria vida. Ele não viu como bênção. Alguns pais estão destruindo com a fé dos filhos.
Porque eles saem daqui, mas eles não vivem. A visão que eles estão passando, que isso tudo é uma perda de tempo. Pelo amor de Jesus, põe ordem na sua vida. Põe sua casa em ordem. Guarda sua língua. Porque você tem construído o seu mundo e você não gosta dele. Está na hora de você começar a construir o mundo que você quer. Através das suas palavras. É o nosso estilo de vida que mostra quem nós realmente somos. Não uma camisetinha, não uma frasezinha. É o nosso estilo de vida diário. É a falta de conhecimento que tem destruído muitas pessoas. Mas muitas não é que não têm tido acesso, é porque elas têm rejeitado. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu sinto de dizer algo aqui. Tem alguém aqui que a sua vida sentimental não chegou onde ela chegou por acaso. Foi uma sucessão de escolhas erradas, de imaturidade e falta de humildade. Como você muitas vezes botou a perder. Chegou a hora de você ser humilde e parar de esperar que as coisas batam na sua porta. Se você quer, de verdade, uma restauração, vá em busca do que é seu, ou aquieta o seu coração e esqueça essa área da sua vida. Tem um homem aqui, que a sua vida é buscar relacionamentos no lugar errado. E a pessoa em que você está agora, não é a pessoa certa. Você diz que está à procura de uma mulher de Deus, mas uma mulher de Deus não vai para a cama com um homem no seu primeiro ou segundo encontro. Não é porque ela frequenta uma igreja que ela diz que é de Deus, e tem uma Bíblia, que ela é de Deus. Uma mulher de Deus não vai para a cama com um homem. Ela se casa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para as mulheres. E eu não estou amaciando para nenhum homem, porque um homem de Deus tem temor. Mas é um instinto masculino tentar passar do limite. Se você não sabia disso, vou te dizer. Quem põe limite são as mulheres. Claramente, quem põe limite num homem é a mulher. O neto que vocês conhecem, não abra os olhos, só me ouça. Viveu uma vida promíscua, o testemunho dele está no Destinos. E a segunda mulher dele foi fruto de traição, ele traiu a primeira esposa com essa mulher, e essa mulher foi o demônio em vida. Levou-o, influenciou para as coisas mais bizarras e nojentas. Ele teve a vida destruída. Quando ele começou o relacionamento dele com a Valéria, ele encontrou uma mulher que ele nunca tinha encontrado. Isso ele disse, na época, para uma liderança. Quando ele deu a investida dele como homem carnal, porque a mentalidade dele continuava sendo carnal, mundana, a Valéria botou limite e não deixou ele ultrapassar o limite. E as investidas dele não foram poucas, e ela colocou os limites. E ele disse, e ele está aqui, você pode perguntar para ele, que ele nunca tinha encontrado uma mulher que colocasse limite e dissesse não para ele. Ele quis casar com ela e casou-se rápido. E por mais desafios que eles tenham tido, foi o que eu disse ainda esses dias, o neto precisava da Valéria.
Foi a primeira vez que as investidas dele não deram certo. Quem põe limite é a mulher. E eu estou falando com mulheres cristãs e não com mundanas. Por isso, se tem alguma mundana questionando, não é para você que eu estou pregando. Você é mundana, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para quem acredita. Se você não acredita, não é para você. Se você está dizendo no seu coração, não concordo, você não concorda porque sua mente é mundana. Porque você é carnal, porque você quer continuar vivendo uma vida sem temor. E se eu estou sendo dura demais, é pelo Espírito Santo, não é a Cleo que está aqui agora. Eu falo pelo Espírito Santo. Tem pessoas que estão dizendo que vão viver o melhor ano da vida e beber de um vinho que nunca beberam. Mas as mentiras continuam aí. O Senhor está dizendo, você vai parar com isso hoje. É sim, sim, não, não. Tem alguém aqui que tem várias mentiras ocultas. Você continua escondendo. Você vai lembrar quando você foi confrontado. Você abriu uma porta de lascívia, de pecado. Mas quando você foi questionado, você mentiu. E você continua mantendo mentiras e está achando que a sua vida vai mudar. Enquanto tudo não for trazido e colocado na superfície à luz, nada vai se mover. O céu não vai se mover em seu favor. O que está retendo as chuvas de bênçãos da sua vida não é Satanás, é o próprio Deus. Porque o orgulho fez com que Deus botasse a mão no seu peito e dissesse, daqui você não passa. Tem enganos, tem mentiras. E você está achando que é pequeno demais, ou que você não precisa trazer, tem muita coisa dentro de você e você não está trazendo. E você está demorando demais. As palavras têm vindo faz tempo e você está demorando demais. O que o Espírito diz para você? Você está demorando demais. O que você está esperando? Não ter mais onde se mover? Porque você está caminhando para não ter o que se mover. Você só vem perdendo. E o Espírito Santo diz que se você não cortar esse processo de perdas maiores vão chegar. Deus quer humildade e não uma falsa humildade. Deus quer verdade no íntimo. Ele está à procura do homem oculto do coração. Tem gente aqui, e alguém especial, que a vida é dizer, que a vida não vai, as suas finanças não vão. É essa e aquela área que não está bem. Porque você não tem propósito definido. Você não cuida do que é importante. Você só corre atrás daquilo que é irrelevante. Quanto mais você corre atrás de dinheiro e de agradar os outros, mais a sua vida se frustra. O dia que você entender que é Deus, família e igreja, colocar as prioridades certas e botar ordem na sua vida. Ordem na sua vida. Cuidar do que tem valor. Amar a verdade acima de tudo. Você vai ver a glória de Deus como você nunca viu. Espírito Santo, eu oro para que a Tua palavra tenha um impacto profundo na nossa vida. Começando por mim, por toda a parte interna, por cada obreiro externo, em cada lugar,
cada liderança em cada lugar, que nada fique da maneira que está, que cada coração que aqui está tenha sido impactado, tocado, que a palavra tenha entrado e realmente trazido revelação. O que o Senhor está dizendo é revelação. Alguns precisam acreditar na verdade, porque só a verdade liberta. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, dirige a nossa reunião, conduz o trabalho do começo ao fim, toca os corações e que nenhuma pessoa saia indiferente ao que ouviu aqui e ainda vai ouvir. Louvado seja o teu nome, seja conosco. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.